Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Vozes da Unicid. Eu sou o professor Cleiton Cunha e a cada quinzena a gente vai conhecer um pouco mais da nossa universidade, pessoas que fazem a diferença aqui na nossa universidade. E hoje já deu para perceber que a gente está num lugar diferente, então sejam bem-vindos à Clínica Veterinária da Universidade. E a nossa convidada hoje é a professora Fernanda Abdulac. Certo. Muito lindo. Treinei isso uma meia hora, você está entendendo? Tá? E que é a coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Universidade, que é quem comanda todo esse complexo, não só esse complexo também, como todo o curso. Cursos, laboratórios, juntamente com uma equipe, né, que a gente tem aqui destinada a ajudar. A gente tem atualmente 12 colaboradores. Legal. Entre médicos veterinários, biomédicos, acho que a maioria é biomédico e acho que é isso. Biomédico veterinário mesmo. Pessoal, aqui a equipe está aqui também. Tá bom? A equipe está aqui também. Vai que a gente esquece alguma coisa, já tem o suporte. Já tá lógico. Gente. Né? Eu, inclusive, já estou com medo disso aqui, porque eu vou confessar, pessoal, que eu não sou muito disso aqui, não. Eu sou de negócio, gente. Então, né? Mas brincadeiras à parte, eu acho que é uma das piores coisas para os alunos, assim. A anatomia, eles têm bastante medo da anatomia. Imagino. Pela matéria, de aprendizagem mesmo, de tudo. Legal, Fê. Obrigado por receber a gente aqui. Obrigado a você, eu agradeço. Obrigado mesmo. Prazer estar aqui, conhecendo a estrutura e o que vocês oferecem para os alunos, que é sensacional. Essa aqui, na verdade, é a parte que a gente realiza, é um laboratório. A gente realiza as aulas de técnica cirúrgica e anestésio aqui, mas são só treinamentos, não tem nada, é mais para simular. Eles fazem técnicas de sutura, aprendem como se paramentar, tem uma parte lá fora justamente para aprender a lavagem de mãos. Então a gente tem uma estrutura bem legal aqui. Muito legal. Bom, Fê, explica para mim algumas coisas então, tá? Primeiro, quem é a Fernanda? Bom, assim, a Fernanda tem múltiplas faces, né? A gente brinca, tem a versão mãe, tem a versão professora, tem a versão médica veterinária e a versão coordenadora. Pois é. Então, é uma vida quíntupla. E é isso, mas assim, isso traz um aprendizado muito grande, né? Legal. Então, para mim está sendo muito legal coordenar o curso. O curso iniciou faz uns 3 anos, né? A gente não tinha medicina veterinária aqui na universidade. Um pouquinho também sobre mim, né? Como que eu vim parar aqui. Como é que você veio parar aqui? Como que eu vim? Então, em 2009 eu me formei. Faz a conta aí. Não, deixa. Melhor não fazer a conta, é melhor. Me formei em 2009. Fiz meu mestrado logo na sequência. Eu sempre gostei da área de pesquisa, uma coisa assim que eu gosto muito, sou muito apaixonada pela pesquisa em si, só que não está muito, né? Infelizmente a gente tem alguns entraves aí. Aí logo na sequência eu comecei aqui na universidade com os cursos da área da saúde, porque estava acabando o mestrado e tinha, não sei se você vai lembrar, tinha o Pronatec. Ensino técnico, né? Então eu comecei, na verdade, dando aula para a área básica, epidemia, microbiologia, comecei na odontologia, inclusive. Igualzinho. Meu mestrado, na verdade, ele foi focado na área da saúde de modo geral. Legal. Pesquisa de vacina, foi assim, muito legal. Eu abri um moleque bem grande. E na sequência eu comecei com a coordenadora, a professora Vana, da enfermagem. E na sequência os cursos da área da saúde também acabaram me chamando. Só um minutinho. Vana, desculpa, Fê. Depois vai ser ela. Então ela... E aí, assim, tem biomedicina, biologia... Peguei todas as áreas da área da saúde, dando essas aulas de parasita, micro, imuno, que é uma área que eu gosto muito, né? Na sequência, assim, depois de alguns anos, surgiu o curso de medicina veterinária. E a pessoa certa já estava aqui. Me chamaram para coordenar. Eu espero que sim, acho que sim. Mas são 6 anos já. 3 anos. 3 anos. Perdão, 3 anos então. Quer dizer, eu acho que o tiro foi certeiro, poxa. Assim, o time que a gente trabalha é muito... Dá pra perceber. Muito coeso. Dá pra perceber. Agora, tá bem estruturado, tem
uma colaboração bem interessante aqui com... O pessoal não sabe, mas antes da gente começar aqui, eu tive que passar por uma comissão, cheguei um pouco atrasado, o pessoal, poxa, sei o que, calma, né? Por quê? Porque realmente o time ele é bastante azeitado, bastante unido, né? Participa realmente do que tem que ser feito, isso é muito legal. Eu brinco, né? Até em sala de aula eu falo isso para os alunos, que aprender a trabalhar em equipe, para mim, é uma das melhores coisas. Você saber colaborar com o time, trabalhar junto. Às vezes na veterinária a gente tem um pouquinho de briga entre os veterinários. Egocentrismo? Existe. Acho que em toda a área, deve ter um pouco. Pode por mim, desculpa, mas acontece. Mas, e assim, trabalhar em equipe para mim é o essencial. Ser empático. A empatia ela tem que estar presente em qualquer área, né? Não adianta, né? Mas a gente consegue perceber isso aqui, então parabéns para a equipe também, né? Porque eu acho que é fundamental ver isso aqui tá brilhando. Tá novinho, né? Tem 3 anos, vai fazer, na verdade, brilhando, é uma maravilha, porque manter também dá trabalho, né? Manter funcionando com os alunos, fazendo o curso do jeito que tem que ser feito, dá um trabalho danado, né? Eu imagino. Fê, explica para mim agora, simples, tá? Se você fosse resumir ser médica veterinária em uma palavra ou uma frase, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? A primeira palavra acho que é responsabilidade. Legal. Porque muita gente acha, aí eu vou complementar, né? Muita gente acha que é amor aos bichos. E fala, a gente gosta da veterinária porque o bicho, não é isso. Tá? Lógico que tem todo o amor em cima dos bichos, a gente tem que gostar deles. Mas uma responsabilidade, uma parte ética, acho que é super importante. Você tem esse manejo, né, tanto com os animais, mas você lida muito com o ser humano, sensibilizado. Você vai atender um tutor que vem pedindo ajuda, seja às vezes até mesmo uma atenção que você tem que ter para aquele bicho. Então, para mim, acho que é responsabilidade, agir eticamente, né, dentro que a gente tem na medicina veterinária. Eu acho que eu resumiria com essas palavras. Assim. Poxa. E trabalhar e ser profissional. Acho que também é uma palavra, por mais que... Não que você fala, você vai ser um profissional, mas você tem que agir com profissionalismo. E aí, se a gente pensar nesse profissionalismo, pensando realmente no que um médico veterinário faz, basicamente, quais são as qualidades que essa pessoa tem? Aí é a parte ética mesmo, né? Acho que ser responsável dentro daquilo que está programado no atendimento, fazer as coisas básicas no atendimento, não tentar... Assim, é complicado até eu falar isso, porque acho que a área da saúde em si, a gente tem todos os tipos de pessoas. Então, vai ter gente que vai usar daquela sensibilidade do tutor e vai conseguir algumas coisas que às vezes talvez não sejam necessárias. Eu me coloco no lugar porque eu sou pai de pet, né? E é óbvio, quando você vai atrás de uma ajuda, você quer uma atenção, porque para muitos tutores faz parte, ou aquele bichinho faz parte da família, né? Então, quer dizer, é um membro da família que está ali, né? Então, aí uma pergunta em cima disso, Fernanda, o que dá mais trabalho? O bicho ou o tutor? Tutor. Não, com certeza. Primeiro, porque a parte técnica, não, assim, a parte técnica tem que atender, tem que fazer os parâmetros, o que tem que fazer com o bicho, ok, isso a gente está muito bem. No meu caso, a gente sai bem treinado muitas vezes o que tem que fazer com o animal. Só que esse lidar com o ser humano, ele é muito mais complexo. Você vai atender tutores de várias origens, histórias, e você vai ter que adaptar seu atendimento algumas vezes para aquela situação. Então, eu tenho tutor que eu vou falar, olha, eu preciso fazer isso. É isso aqui o protocolo, é assim que eu vou seguir, mas acontece o seguinte, ele fala, primeiro, às vezes ele não vai ter dinheiro suficiente para pagar todo o tratamento. Acontece, infelizmente. Às vezes não é condizente com o pensamento do tutor. Então, você tem que adequar. E tem coisas também que o médico veterinário ele não é obrigado a fazer. Já aconteceu, né, algumas situações onde o tutor fala assim, eu quero que seja instituído tal, porque eu vi que saiu e tal lugar. E acontece muito isso. Eu falo, olha, eu não trabalho dessa maneira.
Ele é livre, o tutor ele é livre para procurar outros médicos, outros profissionais que às vezes vão se adequar muito ao pensamento que ele quer. Eu já tive tutor, por exemplo, e aí vem uma curiosidade, já tá rindo, né? Que é vegano e falava o seguinte: meu animal, eu gostaria que meu animal fosse vegano. Não é cabível, sabe? Não anda, né? São mundos diferentes. É um instinto diferente. Basicamente, assim, o cachorro, a gente ainda pode considerar ele um pouco onívoro, porque ele come algumas outras coisas, você dá uma frutinha, ele come, ele tem uma outra, dá arroz para cachorro, ele come. Mas a base alimentar dele é carne. E o gato, ele é estritamente carnívoro. Aí vai falar, eu tenho 2 gatos. Meus gatos, se deixar, tem um que gosta de lamber caldinho de mamão, mas assim, não é a base alimentar deles. Então fica humanamente impossível você ficar transformar isso. E esse lado alimentar pode fazer mal para o animal? Pode. Você pode ter falta de nutrientes, porque eles vão precisar, a base alimentar deles é carne. É que eu tô aproveitando para tomar uma aula também. Vai que ele quer instituir, né? Vai que eu tô errando e não tô sabendo. Eu acho que o Cleiton gosta de carne. Por quê? Por que não? Por quê? Você não é carnívoro? Eu pra caramba. Ai, Por que tá na cara assim? Eu acho que você tem cara de quem gosta de um churrasco. Gosto. Por quê? A gente tem que perguntar pra você, não é pra mim. Eu acho tá louco. Gosto. Eu vou fazer outra brincadeira. O veterinário, a gente não tem o costume de... Isso é uma coisa muito minha, assim, que eu brinco também com os alunos. Os animais, eles não falam. Eles falam por sinais. Certo. E a gente faz a leitura do tutor algumas vezes. Como assim? Em atendimento. Como assim? Isso é um pouco de prática. Não, lógico, agora me interessou, né? Não, como assim? Não tem. A parte comportamental, como que ele está se portando, às vezes ele vem nervoso, ele está ansioso. Isso, com o tempo, você vai pegando. Até mesmo porque o animal pode ser membro da família. Pode ser, não. É membro. Hoje em dia, eu não vou chutar uma porcentagem aqui, porque eu vou estar jogando a porcentagem no achismo absurdo. Mas, atualmente, as pessoas que têm mais animal, muitas vezes, do que filho. Então, o animal se torna um membro muito precioso da família. Por exemplo, lá em casa, a gente chama a nossa cadelinha de filha. Não, tá tudo certo. Mas essa leitura, assim, por que eu tô falando? Porque os animais, eles não falam, e às vezes a gente precisa saber o que está acontecendo. Eu preciso que o tutor me passe algumas informações na parte de anamnese. Até mesmo porque o animal não fala. Não fala. Às vezes o tutor tem alguma coisa, ele precisa me falar e ele não quer falar. Ele dá uma volta até a gente chegar no final da consulta para eu conseguir extrair aquela informação dele. E acontece de muito do tutor ele estar doente, o animal não, e vocês perceberem de alguma forma? Então, eu já tive isso aí é vivência minha. Tá. X, né? Pode ser que algumas outras tenham mais experiência nesse sentido, mas eu já tive atendimentos onde o tutor dava para perceber que eles estavam psicologicamente abalados por algum motivo, e depois eles acabam se abrindo com a gente, e o animal não tinha nada. Entendi. Então, algumas vezes acontece isso. Ele vai porque ele quer mais uma conversa, ele quer uma atenção. Então, de vez em quando, o médico veterinário acaba sendo psicólogo, entre aspas. Sim, e eu brinco que a gente não é treinado para isso. Eu tenho colegas que fizeram psicologia, são veterinários e fizeram psicologia para poder atender o tutor. Que legal. Poucos, mas existe. É porque hoje em dia, dada a sociedade que a gente vive, né, separar o tutor e o animal ser da família dele é meio complicado, né? Não tem como. Eu digo por mim mesmo, tá? Eu acho que quando, mexe com a Maluzinha, minha cachorrinha, peraí. Né? Inclusive eu queria trazê-la aqui, gente, só que... Depois você inclui. Depois eu incluo, eu vou colocar ela aqui, ó. Foi no vídeo. Bom, Fê, e trabalhar como médico veterinário, hoje em dia, olhando lá para fora,
como é que está o cenário, como que o cenário se apresenta para quem faz veterinária, para quem faz medicina veterinária, medicina veterinária, tá? E sai daqui, agora eu sou médico ou médica veterinária, o que espera o pessoal lá fora? Então, assim, tem 2 pontos, acho que é importante a hora que a gente sai da faculdade. Eu falo também de novo por mim, e eu acho que todo mundo, quando acaba saindo da faculdade, parece que você não sabe nada. Você sai e você fala, nossa senhora, estou aqui sozinha, né, com um tutor, enfim. Mas quando você tem a base fundamentada, e de novo, eu falo muito isso em aula, eu falo, vocês têm que ter a base muito bem estruturada. Porque depois vocês vão pegando o resto, vão aprendendo, vão... mesmo a rotina, eles vão vão pegando essa... Costume, não, a tendência a não atender, e vão criando mais conhecimento frente a isso. Então, assim, a medicina veterinária, quando você sai realmente e se fazer bastante estágio, acho que você pega a mão nesse sentido. Sim, legal. A medicina veterinária, mercado, tá. Pensando no mercado, ele é um mercado que está crescendo muito, muito. Sim, a projeção tem um escalonamento gigantesco. Então, a tendência é que vá dobrando, lógico que vai chegar uma hora que vai chegar num patamar, mas, de novo, naquela conversa que a gente já teve agora há pouco, muita gente está morando... Se você olhar em São Paulo, principalmente os prédios estão cada vez menores, sim. Os animais ficam com um tutor, então o pessoal tem a tendência a ter mais animal do que filho mesmo. E a tendência a ter gato, porque o gato não passeia. Não passeia, fica em casa. Entre aspas, dá menos trabalho. Dá menos trabalho. Tá. Não tem, ele fica mais de boa sozinho, ele é mais independente em algumas situações. E, então, assim, o mercado de trabalho, ele é bem amplo. Ele é bem amplo. Tem área para vigilância sanitária, professor. Sim. Né? A própria, e quando eu falo de atuação como médico veterinário, eu agora abro um leque muito grande. Legal. Porque eu tenho uma série de especialidades. Isso é interessante, porque a veterinária não tinha isso, não tinha antes. Antes você ia num clínico, pelo menos aí quando eu me formei em 2009, a gente não tinha tantas especialidades. Elas vão crescendo. Isso, a gente tem um leque. Então, especialização em felinos, que foi uma, inclusive, que eu fiz, especialização em anestésia, que foi outra que eu fiz. Tem gastro, tem renal, tem a parte renal, especialista. A Malu, meu cachorro, vai numa dermato. Então, dermatologista. Eu tenho, deixa eu ver se eu falei endócrino, tem endócrino, oncologista, oftalmo, neuro. Tem uma série de especialidades, então você tem um leque muito grande, tem a parte de cirurgia, tem um anestesista. Mas esse cenário que se apresenta, Fernanda, ele é novo porque mundialmente é novo, ou é uma coisa que veio para o Brasil agora, que você tem essas especialidades? Na minha percepção, isso está globalmente. É global, quer dizer, digamos assim, que principalmente vamos pensar em pet, né? Mas o pet hoje ele é uma parte tão importante na vida das pessoas que você vai ter até determinadas coisas que só um especialista pode resolver, entre aspas. Ele na verdade ele te dá um norte melhor. Sim. O clínico, um bom clínico, ele consegue fazer bem, mas esse acompanhamento ele é legal ser feito por um especialista. Legal. Um cachorro que é diabético. Ele vai precisar ele precisa atualizar a dose de insulina, por exemplo. Certo. Precisar, hoje em dia tem vários tipos de insulina, dependendo do caso vai usar, não vai, um gato vai usar, não vai usar insulina, tem toda uma... E esse olhar mais específico vai para o especialista. E aí ele tem condições melhores de acompanhar uma enfermidade, não sei se nem esse nome, tá? Mas é uma doença crônica. Tá. Poxa, quer dizer então que hoje em dia, se a gente for pensar, um médico ou médica veterinária não necessariamente faz uma coisa só. Não. Você tem um mercado, um leque de opções gigante que vai trazer oportunidade para quem adentrar um curso como esse e dado que o mercado também está crescendo bastante, né, Fernanda? Sim. Você vai ter um número de oportunidades maior, né? Você vê qualquer jornal, qualquer revista de negócios que você vê, você percebe o mercado pet crescendo todos os anos, de pós-pandemia, então, gigante. Você citando a pandemia, a adoção, teve muita adoção de pet durante a pandemia. Aumentou bastante.
Os tutores ficavam, ou não, né? Não tinha, e tinha tradução, acabava pegando, é uma companhia, uma distração, né? Também para o tutor, alguma outra coisa para ele se preocupar. Que ajuda, né? Inclusive em momentos de pressão que você vive, você tendo um animalzinho, você vai ter digamos assim, um amigo, né? Que é um amigo. Bom, legal, caramba. Agora, me explica uma coisa, então. Eu estou pedindo várias explicações. Não, vai. Eu tô querendo uma aula. Eu quero uma aula. Agora vamos olhar para dentro de onde nós estamos agora, que é a universidade. Olhando para o curso que você coordena há 3 anos, né? E olhando para tudo que você já viu na sua experiência profissional, acadêmica também, o que fazer medicina veterinária na Unicid é legal, é bom? O que você vê como diferencial das aulas que a gente tem aqui? Sinceridade. A minha chatice com os alunos. Porque eu exijo bastante deles. Não só. E aí, consequentemente, os professores... Olha lá. Como é que fala? A modéstia, né? Vou falar a modéstia. Os professores que trabalham com a gente, eu sou suspeita para falar. Então, eu gosto... A gente trabalha com uma equipe multidisciplinar. Então, eu tenho biólogo, tem médico veterinário, médicos veterinários, médicas veterinárias, na verdade, de grandes animais, de pequenos. O curso está crescendo, ainda tem mais pessoas para chegar, né? Mas muitas vezes os professores com eu prezo muito, eu falo, eles têm que ter, a gente está muito acostumada com, estou montando aqui a linha de raciocínio na cabeça. Não tem problema, você tem o tempo que você quiser. Mas basicamente assim, eu chego para eles e eu falo, a gente dá o conteúdo. Você vai lá e você passa o conteúdo, mas eu quero que eles se tornem seres pensantes. Essencial. Eles têm que ter pensamento crítico. Inclusive, quando eu estou dando aula, eu falo assim, vocês estão de acordo com o que eu estou falando? Não é possível. Vocês estão... Só porque eu estou em pé aqui, vocês acham que eu tenho razão? Exato. Eu quero que eles discordem de mim. Acho que essa é um papel importante. Ganho, né? É um ganho. E os professores aos quais trabalham, as professoras, os professores que trabalham com a gente, eles têm bastante esse pensamento. Eu acho muito legal. Eu particularmente gosto disso. Ele tem que sair daqui... Quando a gente tiver algum problema, ele vai ter que saber onde achar e ter pensamento crítico. Será que está certo mesmo isso aqui que eu estou fazendo? Não deixar de aprender nunca. Não deixar de aprender nunca. E falando de estrutura, a estrutura está novinha. A gente tem uma clínica de grandes super bonita. Depois, se você quiser filmar... Vamos lá, né, meu? Tem Tobias e Mocotó, então a gente tem Tobias e Mocotó são... 2 pets grandões, um cavalo e um bovino. Legal. Onde acontecem as aulas de grandes animais, e a clínica de pequenos, que começou, né, agora em funcionamento para atender os animais, o cachorro e gato em especial, porque nós temos a especialidade, que eu esqueci de falar, em animais silvestres, mas isso a gente não faz atendimento por hora. Ou seja, pode também, ser que futuramente tenha. Ou seja, além de, digamos assim, um curso mais generalista, a gente já tem também algo mais especializado. Tem. E tem uma aula, inclusive, um curso de animais silvestres, animais exóticos. Né? O pessoal de silvestre não me mata, porque eu sei que ser silvestres, exóticos, volta e meia, tem uma nomenclatura, acho que é exóticos, não me matem. Bom, eu como leigo, o que você falar, tá falado, tá tudo certo. Quer dizer, então hoje nós temos um curso em que o aluno, ele precisa entrar com uma mentalidade do tipo, olha, você vai ser solicitado a se transformar num ser pensante dentro da área, que é fundamental para você desenvolver, até mesmo para você ter um jogo de cintura melhor quando for lidar com o tutor. Total. Eles têm muita concepção que o professor está lá e ele tem que passar o conteúdo. Quando a gente aprendeu assim, acho que quando a gente vem da escola, você tem aula na lousa, o professor passa as coisas na lousa. Minha aula é muito na lousa, mas ao mesmo tempo eu converso muito com eles na sala. Eu não uso slide, eu não gosto de desafar, eu só uso lousa. Eu uso a lousa. Mas eu fico conversando e trocando essas informações, porque às vezes eles trazem alguma coisa, alguma dúvida. Mas enfim, ele tem que sair daqui pensando, ele tem que montar o raciocínio dele. Só para complementar, né? Senão a gente vai... Não. Eles estão muito acostumados a isso.
a ter aula na lousa, ser passado tudo, e eu não quero isso. E às vezes quando a gente faz essa modificação para mudar essa chavinha, que eles também têm que ser assim, procurar automaticamente. Eles têm que ter, eles devem ser médicos veterinários além da sala de aula. Sim. Existem várias formas da gente dar aula. Como o professor sabe, eu posso deixar um livro aqui e falar, vocês vão ler e agora vocês vão trabalhar em grupos, vocês vão me trazer a solução desse problema. Claro. Ele já vem com conteúdo pré-preparado, podem eles mesmos fazerem a apresentação. Então, eles são responsáveis também pelo aprendizado deles. E às vezes eles acham que o professor é responsável por passar. Essa modificação de pensamento, ela é um pouco... Ela está sendo construída. Porque o aluno às vezes chega assim, eu vou ser só ouvinte e não necessariamente um ser ativo no meu processo de aprendizagem. Isso. Né? E a gente precisa realmente mudar isso. Você tem toda a razão em adotar dessa forma, porque independente do curso, a gente precisa formar seres que pensam. Eu concordo plenamente com você. Né? Eu acho que, independente da profissão, independente do que você, nós somos também, além de tudo, nós somos membros de uma sociedade que precisa da gente. Né? E isso é fundamental, né? Criar o seu próprio pensamento, seja como médico veterinário, seja como profissional de qualquer outra área. Bom, legal. A gente está chegando no final, mas calma, que eu vou explorar você ainda, relaxa. Não é assim fácil. Fernanda, se a gente fosse pensar em uma mensagem no sentido, cara, por que vale a pena fazer medicina veterinária na Unicid? Depois de tudo que você nos disse agora, certo? Agora, se a gente fosse resumir toda essa parte de pensamento, de vir a ser pensante, de ser um bom profissional com ética, que você disse, se nós pudéssemos resumir isso em, eu quero fazer, ou então eu já sou um estudante de medicina veterinária na Unicid. O que significa pra isso? Para mim é equipe. Porque não adianta você ter toda a estrutura assim, nós temos toda a estrutura, mas e além do que, não sei se eu posso falar, do que outras universidades, do que outras universidades, mas se não tiver um grupo coeso, as coisas não acontecem. Inclusive os próprios colegas de sala devem trabalhar dessa forma. Sim. E eles brigam entre eles e eu quero morrer quando eles fazem isso. Imagina. Eu falo assim, vocês vão trabalhar em grupo, vocês vão precisar do colega futuramente. A medicina veterinária, por incrível que pareça, por mais que nós tenhamos muitos se formando, mas ela é um ovo. Sim. Ela é muito pequena. Outro dia veio um professor aqui, de uma outra área, e falou, olha, você teve aula com não sei quem? Eu falei, tive. Me conhece porque uma outra pessoa indicou que conhecia, ele chama pessoa em comum, médico veterinário em comum. Então é muito. E ao mesmo tempo eu brinco, se vocês se queimarem na profissão, pode ter certeza que isso espalha para as outras. Que é um ovinho, como você mesma disse. Bom, e para encerrar, tá? Pronto, agora. É a última, aproveita que é a última. Tá bom. Tenta falar pra gente, lembra, em toda a sua experiência, seja na universidade, seja fora daqui, algum causo, algo engraçado que você já tenha passado, como médica veterinária, como professora, como coordenadora, como mãe. Não, mãe é caos. Mãe é caos todo dia, é caos. Agora, tenta lembrar de algo que você já viu na medicina veterinária que você acha digno de nota, como algo engraçado, algo fora do comum que você já tenha vivido. Não sei se é tão fora do comum, mas foi engraçado. Não é que foi engraçado. Foi no momento, quando a gente está, é tenso, porque você tem que pegar o tutor e ele tem que falar as coisas para você. E aí, o animal chegou pra gente no hospital e ele estava um pouco sonolento. Ele estava um pouco sonolento e aí o tutor falou, olha, isso aconteceu agora há pouco. Então, primeira coisa, né, já acende a anteninha. É uma coisa, médico veterinário, isso aí não é crônico, isso é uma coisa aguda, acontecer de um ponto para outro. Tutor nervoso, estranho, que não estava querendo falar algumas coisas, a gente já meio que tem coisa aí.
E aí, no final, a gente acabou descobrindo que o tutor era usuário de maconha e o animal tinha pego maconha, comeu, tinha comido. Para o tutor falar isso demorou um pouco. Acaba demorando. E nisso o animalzinho tá lá. Tá lá. E vai lembrar do meme, né? Que você falar uma vez. Mas basicamente é isso. Eles precisam trazer pra gente, relatar e depois pra gente conseguir dar suporte. Eles têm que entender que a gente não é adivinha. Não adivinhando, mas não vou. Uma peça importante é que eu não faço. Eles têm medo de uma retaliação ou um julgamento, talvez, por isso que o tutor às vezes tem um pouco de dificuldade de dizer algumas coisas. Mas a última coisa que eu vou fazer é julgar o tutor. Eu preciso ajudar o animal. O resto, ele que se vire, né, assim, para fazer cumprir com o que aconteceu. Aí o animal tem que ficar em observação, mas até ele falar. Eu tive casos já de colegas que pegaram animais que ingeriram não maconha, mas outras substâncias químicas. Uau. Assim, de LSD. Coisa da fim. Outras coisas. Uau. Aí é mais grave. Quer dizer, além de todo o trabalho clínico da coisa, de todo o estudo, tem a parte psicológica, entre aspas, por favor, o pessoal de psicologia não é isso, por favor, mas tem essa coisa de lidar com o tutor. Além disso, também tem tempo, digamos assim, para acontecer coisas fora do comum. Sim, fora do comum. Tutor que briga na frente da gente. Tem guarda compartilhada, daí eles brigam, vai ficar com o outro, daí eles não se acertam, eles estão contando outras situações que eu acabei lembrando. Então, um vai ficar, o outro não quer fazer o medicamento porque não acha legal fazer, e aí o outro quer, e vai acontecendo isso, eles brigam entre eles. Então, vocês se acertem, eu estou passando o tratamento aqui, e vocês têm que se acertar. Vamos lá. Quer dizer, no final você tem que ajustar. Resumindo tudo isso, Fernanda, ser médica veterinária, o quão gratificante é para você? Muito. No final, quando você... É triste quando a gente perde os bichos, porque acontece, vai fazer parte do... Você vai ter animal que vai passar por um processo onde, infelizmente, vai caminhar para óbito. Mas quando você salva um animal, é muito gratificante. Imagina. É muito gratificante. Imagina. Acho que é gratificação, se eu falar. Gratificação. Muito bom. Fê, obrigado por receber a gente aqui. Parabéns pela estrutura e pelo curso. Espero que ele cresça cada vez mais. Você que é aluno da Universidade de Medicina Veterinária, parabéns pela coordenadora que tem, pelos professores também, equipe também, está todo mundo trabalhando em prol disso. Eu espero que vocês estejam gostando. E caso você tenha interesse em medicina veterinária, procura a Fernanda aqui no campus, que ela e a equipe dela vai atender da melhor forma possível. Certo, Fê? Mais uma vez, obrigado pelo papo e pela aula. Tá bom? E só um pouquinho. Só um pouquinho. Foi muito pouco. Não, tá tudo certo. Pô, pra mim foi muito. E a gente se vê no nosso próximo episódio. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, pessoal. E a gente se vê no próximo Vozes da Unicid. Até mais.